Olá, amigo ouvinte! Está começando o Resumão da Semana, programa que vai ao ar toda sexta-feira à noite, com os principais assuntos que marcaram a semana. Meu nome é Breno Medula e estou ao lado de Elton Laude, editor-chefe de O Eco. Olá, Elton! Olá, Breno, olá, ouvintes! Isso mesmo, vamos comentar o que foi notícia no Brasil e no mundo. Mas antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdos relevantes, sempre com seriedade e profissionalismo. Na última sexta-feira, a comunidade católica foi surpreendida por acusações de desvio de dinheiro feitas contra o padre Robson de Oliveira, do Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Nesta semana, as investigações comandadas pelo Ministério Público seguiram repercutindo. Documentos que tiveram o teor revelado na segunda-feira relatam um caso de extorsão e apontam que o padre, que foi afastado das funções, teria se envolvido amorosamente com pelo menos 2 membros da comunidade, incluindo um dos chantagistas que ameaçavam divulgar fotos pessoais e prints de trocas de mensagens comprometedoras. Segundo os autos, o padre chegou a pagar 2,9 milhões de reais com dinheiro da igreja para garantir que as ameaças não fossem cumpridas, mas sua defesa nega que as informações usadas para a chantagem sejam verdadeiras. Foram justamente os pagamentos feitos aos chantagistas que fizeram com que o Ministério Público de Goiás se aprofundasse nas investigações, que culminaram nas acusações de desvio de dinheiro de fiéis. A suspeita é de que o rombo seja de 120 milhões de reais, que foram usados para comprar casas na praia, fazendas e outros itens de luxo para o uso pessoal. A defesa alega que o dinheiro, que deveria ser empregado na construção do novo santuário do Divino Pai Eterno, foi usado para investimentos e não fins pessoais. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam nesta semana 8 pessoas pelo envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros em 16 de junho de 2019. A viúva, deputada federal Flor Delis, é apontada como mandante do crime, mas não pôde ser presa por causa da imunidade parlamentar. Segundo a polícia, antes do assassinato a tiros, Flor Delis havia tentado matar o marido pelo menos 8 vezes por envenenamento. O inquérito concluiu que Anderson foi morto por questões financeiras, pois controlava todo o dinheiro do Ministério Flor Delis, hoje rebatizado como Comunidade Evangélica Cidade do Fogo. A deputada vai responder por 5 crimes: homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Pelo envenenamento, ela responderá por tentativa de homicídio. Dos 11 denunciados pelo homicídio, 9 são da família da deputada, incluindo 7 filhos que estão presos por envolvimento. Flor Delis segue livre, mas não pode deixar o país. A possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus voltou a preocupar a população mundial nesta semana, depois da divulgação de um caso comprovado em Hong Kong. A Organização Mundial de Saúde tem pedido cautela na análise das possibilidades, mas o número de casos sob investigação só aumenta. Na terça-feira, surgiram mais 2 casos na Holanda e na Bélgica. Pelo menos outros 10 estão sendo analisados no Brasil. O governo de São Paulo acompanha investigações no Hospital das Clínicas, mas diz que não há motivos para preocupação. 7 pacientes estão com suspeita e pesquisadores estão fazendo sequenciamento genético para avaliar se são vírus diferentes, se houve mutação ou se o mesmo vírus da primeira infecção voltou a se manifestar. Outros pacientes também estão sendo monitorados pela USP de Ribeirão Preto. Também há investigações na Bahia, Goiás e Minas Gerais. A cidade americana de Kenosha, no estado de Wisconsin, se tornou foco de novos protestos contra o racismo. Tudo começou no domingo, depois que um homem negro de 29 anos foi baleado várias vezes por policiais diante dos seus 3 filhos. Um vídeo mostra Jacob Blake sendo levado até um carro enquanto é seguido por 2 policiais armados.
Após o homem abrir a porta do veículo, os agentes de segurança começaram a atirar. Blake foi levado para o hospital em estado grave. De acordo com o pai, Jacob Blake está com o corpo paralisado da cintura para baixo, mas ainda não se sabe se as sequelas serão permanentes. Ele permanece internado em estado grave. Após vários dias de protesto, na quarta-feira, 2 pessoas morreram baleadas e uma ficou ferida. Outro vídeo divulgado mostra um adolescente branco atirando contra os manifestantes com um fuzil. Kyle Rittenhouse, de 17 anos, é um jovem extremista defensor do movimento Blue Lives Matter, criado em alusão ao movimento Black Lives Matter, que eclodiu após a morte do norte-americano George Floyd, ocorrido em maio, nas mesmas circunstâncias. Rittenhouse está sob custódia e irá responder por homicídio intencional em 3º grau. A onda de protestos também repercutiu no meio esportivo, principalmente na NBA, Liga de Basquete dos Estados Unidos, que teve vários jogos cancelados após um boicote em massa de jogadores. Vale ressaltar que a nova onda de manifestações ocorre em meio às eleições presidenciais do país, que colocarão frente a frente o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. Seguindo nos Estados Unidos, a passagem do furacão Laura pela Louisiana, ocorrida ontem, deixou pelo menos 4 mortos e dezenas de feridos. Os fortes ventos destruíram edifícios em cidades pequenas. Uma usina química também pegou fogo, lançando uma coluna de fumaça negra e espessa no céu. O Laura tocou o solo pouco antes da 1h da manhã, como uma tempestade de categoria 4 com ventos de 240 km por hora na pequena cidade de Cameron. Na tarde de ontem, o furacão perdeu força e voltou ao patamar de tempestade tropical. Tropas da Guarda Nacional do país estão em busca de vítimas enquanto retiram os destroços deixados pelo furacão. As autoridades ainda não divulgaram a estimativa dos prejuízos materiais. E por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre os novos conteúdos. Gostou? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente o que achou. Nós ficamos por aqui. Um abraço e um bom fim de semana. Até mais!